Boa tarde, amigos da Associação Espírita Fraternidade de Quintão. Eu me chamo Carmi, sou trabalhadora da área da família da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Ijuí. E trago o abraço fraterno dos trabalhadores da nossa SEAF para cada um de vocês. Nós vamos refletir na tarde de hoje sobre possibilidade de melhorarmos a nossa convivência familiar, considerando que ainda temos na rotina de nossas convivências pequenos conflitos ou conflitos um pouquinho mais intensos. Vamos pensar em família como o primeiro núcleo no qual nós reencarnamos e nos constituímos pais e mães e recebemos outros espíritos que reencarnam como filhos. E nesta condição de educadores dos filhos, precisamos devolvê-los melhorados. Como então aprender, ensinar e reaprender nesse pequeno núcleo? Aprender aquilo que ainda não sabemos, ensinar aquilo que já sabemos e reaprender aquilo que porventura esquecemos em relações interpessoais, que depois vão se expressar em relações lá fora na sociedade maior. Joana de Ângeles, essa benfeitora que lá no livro Constelação Familiar, através da psicografia de Divaldo Franco, nos convida a pensar em família como resultado de um longo processo evolutivo do espírito, considerando as diversas reencarnações e os aprendizados que trouxemos delas. Também como inspiração divina, um lugar de construir fraternidade, para depois viver de forma fraterna na sociedade. André Luiz, no livro Missionários da Luz, na psicografia de Chico Xavier, nos chama a atenção de que o lar não é somente morada de corpos, mas acima de tudo a residência das almas. Espíritos imortais, então, que reencarnam para juntos construírem virtudes, ensinando e aprendendo. E a boa convivência é algo que nós precisamos buscar diariamente. Como então pacificar o nosso lar? Uma ferramenta que nós temos a nosso dispor é a linguagem. A linguagem que por si só apresenta-se neutra. Nós damos a ela as qualidades que nós sabemos através das virtudes que nós já desenvolvemos. E como responsáveis pelos nossos filhos, nós temos o compromisso de aprender a utilizar a linguagem, então, a serviço do bem, a dar a ela utilidade nobre, uma vez que ela vai estar a serviço da autoeducação e da educação do outro em família. Precisamos usar o nosso livre-arbítrio com bastante responsabilidade para fazer boas escolhas, então, nesse movimento de educar, de autoeducar, utilizando a linguagem. No nosso estágio atual também, nós carecemos de modelo. Nós podemos buscar em Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier e outros modelo de bom uso da linguagem. Se nós lembrarmos da nossa família, com certeza vamos localizar entre nós também aqueles que nos servem de modelo de bom uso de linguagem. Porém, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, os benfeitores da codificação nos oferecem um modelo e guia da humanidade, que é o nosso Mestre Jesus. E sendo, então, modelo e guia da humanidade, ele também é modelo e guia para a família, exemplo de educador, excelso educador, de comportamento amável. Ele expressava o amor em palavras, nos gestos e nos exemplos, quando aqui esteve. E ele usou de recursos didáticos para compor a abordagem educativa quando interagia com aqueles que o buscavam, com aqueles que encontravam com ele. Esses recursos didáticos nós podemos aprender a utilizar para qualificar, para dar à linguagem o fim nobre que ela merece, que ela precisa ter para desenvolvermos uma boa convivência familiar.
Um desses recursos é o silêncio. Não aquele silêncio que fere, que magoa, mas aquele silêncio educador, que nunca deixa o outro sem respostas. Porém, que é aquele tempo que permite ao outro entabular a melhor resposta e que nos permite também refletir antes de darmos uma resposta, dando assim então a melhor resposta, oferecendo ao outro a nossa melhor resposta. É muito importante então considerarmos o silêncio como elemento educador na nossa família. O outro recurso que vamos relembrar na abordagem educativa de Jesus é o diálogo. Diferente do monólogo, onde um se acha na condição de ensinante e exige do outro a condição de aprendiz somente, o diálogo acontece na troca, ao ensinar e aprender na troca, através da palavra amiga, construtora de vínculos de fraternidade, e aliada a ela, o exercício da empatia através da escuta amorosa e respeitosa, nós vamos construir junto com o silêncio condições de educação de todos em família. Se nós pensarmos que a palavra empregada de forma errada mata a iniciativa do outro, mata a autoestima do outro, mata a criatividade do outro, nós vamos entender a importância que reside no bom uso da palavra. Se nós vamos entender que não escutar o outro não permite que ele expresse aquilo que está sentindo, aquilo que gostaria de dizer, inclusive pedir perdão, nós vamos entender a importância de ouvirmos com atenção, de ouvirmos com respeito e com acolhimento. E junto, aliado então, uma palavra amorosa e uma escuta empática com o silêncio educador, construir a possibilidade de mediar todo e qualquer conflito que possa acontecer na nossa rotina, na nossa vivência em família. Foco sempre no sujeito e nunca no erro. Foi assim também que o nosso mestre ensinou. Ele sempre convidou aquele que se dirigia a ele, que precisava dos seus conselhos, a levantar-se, a erguer-se, dizendo a ele que ele estava capacitado a fazer melhor. E a centelha divina que anima a todos nos capacita para esse movimento. Podemos tomá-lo de novo como exemplo, então, de conduta em família, convidando sempre o outro a fazer melhor, considerando o erro somente como um elemento a ser revisado e a retirar dele aprendizados, mas considerando que o sujeito é o que está no foco principal e que ele pode sempre renovar-se. Nós podemos e devemos sim chamar a atenção dos nossos familiares quando esses precisam, quando esses estão por algum momento em erro. Mas quando chamamos a atenção, precisamos e devemos em seguida construir um elogio, trazer algo de positivo, observar no comportamento dele algo de positivo, que possa ser aquilo que vai impulsioná-lo, encorajá-lo a fazer novas tentativas de fazer melhor. É esse o movimento que vai dar a ele condições de aprendizado. Nós, como pais, vamos o tempo todo fornecer um modelo de conduta aos nossos filhos. Nós somos observados por eles, mesmo que não queiramos, ou mesmo que nós não nos coloquemos assim, mas somos observados. E precisamos então nos capacitar para fornecermos um bom modelo a ser seguido, considerando também que os nossos filhos logo adiante serão os pais e terão também oportunidade de ser modelo. E muito daquilo que vão ser depois vai ser a partir daquilo que conviveram junto conosco. Por isso também a importância de refletirmos de forma consciente sobre o nosso papel, sobre a nossa função e sobre como está a nossa relação familiar, pensando que dali sairão todos os sujeitos que serão aqueles que vão interagir na sociedade depois.
e pensando que Jesus nos convidou a desenvolvermos a fraternidade, considerando-nos todos irmãos. A doutrina espírita nos ensina que estamos todos a caminho, somos espíritos imortais, capazes de nos transformarmos, de elaborarmos aquilo que precisa para melhor, mas todos a caminho, todos em busca da evolução, da felicidade e da perfeição relativas. Jesus também nos ensinou que a partir da prece e da meditação podemos sempre buscar aqueles elementos que precisamos para usar bem o silêncio, a fala e a escuta como construtoras de um ambiente pacificador. A meditação nos permite acalmar, serenar o pensamento, as emoções, para melhor orar. E a prece, numa sintonia com os benfeitores que estão sempre disponíveis a nos auxiliar, e numa conexão com Deus, que é Pai amoroso e que nos ajudará sempre a cumprirmos de forma harmoniosa e segura a nossa tarefa de responsáveis por aqueles que estão convivendo conosco em família. A doutrina espírita nos oferece a prática do Evangelho no lar também como recurso especial de qualificarmos a nossa convivência. E o Evangelho no lar é aquele momento semanal, no melhor dia, no melhor horário, em que nós nos reunimos em família para estudar a Boa Nova. O roteiro é muito simples. Não mais que 20 ou 30 minutos, nos reunimos, iniciamos com uma prece simples do coração, agradecendo a Deus e rogando a companhia dos benfeitores, a companhia de Jesus conosco. Em seguida, fazemos a leitura de um item do Evangelho segundo o Espiritismo e refletimos sobre ele, buscando absorver os ensinamentos desta leitura e buscando recursos para colocá-la em prática no nosso dia a dia. Encerramos novamente com uma prece, desta vez também fazendo a nossa rogativa pela paz no planeta, pela paz nas famílias, pela implantação do Evangelho no lar em todas as famílias. Pedimos a Deus a sua proteção por aqueles que sofrem e pedimos pela nossa família também e por nós mesmos, pedindo, rogando mais uma vez que Jesus permaneça conosco, no nosso coração, no nosso lar. E em seguida também pedimos aos benfeitores que magnetizem a nossa água, que vai nos servir com os fluidos que ela carregará, para acalmar, para tranquilizar naquilo que nós mais precisamos. Nesse momento atual, da nossa sociedade, no momento atual em que a humanidade está passando, nós não podemos perder a fé na família, nem a esperança na família, mas precisamos renovar a nossa fé diariamente e entender que o momento é um momento que nos chama por uma educação, por uma ação educativa mais consistente em família. Não desanimemos, nem nunca percamos a fé e a esperança na família. E desejo que estas reflexões fiquem conosco e que elas sejam o início de um pensar mais consciente, aliado a tudo aquilo que já lemos, que já estudamos e que já aprendemos. Eu agradeço a oportunidade e essas reflexões servem primeiramente para mim, na condição também de aprendiz, de qualificar a minha vida familiar, de qualificar a minha relação familiar. Um abraço a todos.